Olá, eu sou a enfermeira Renata Martins. Sou a enfermeira Ana Paula. Atuamos no setor de educação continuada do Hospital Geral de São Mateus e hoje trouxemos uma aula sobre segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. Esta aula foi preparada com o apoio do Núcleo de Segurança do Paciente desta instituição. Melhorar a segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos é a terceira meta do Programa Internacional de Segurança do Paciente. Nosso objetivo com essa aula é promover práticas seguras no que se refere à segurança do paciente, no preparo e administração de medicamentos do Hospital Geral de São Mateus. Nosso documento norteador foi o guia elaborado pelo Corém sobre o uso seguro de medicamentos. O medicamento é algo que pode fazer tanto bem quanto mal, manter a vida ou causar a morte. Pensando nisso, nós trouxemos um dado coletado pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos, que diz que ocorre um erro de medicação por paciente hospitalizado por dia. Cerca de 1,5 milhão de eventos adversos com medicamentos e 7.000 mortes por ano ocorrem devido a erros por medicamentos em pacientes hospitalizados. Quando falamos em erros com medicamentos, temos o quase erro, que é aquele incidente que não atingiu o paciente. Temos o incidente propriamente dito, que é aquele que atingiu o paciente, mas não causou dano. E o incidente ou erro com dano é aquele que resulta um dano grave ou leve ao paciente. Ele está entre os eventos que nunca podem acontecer. Quando o funcionário da enfermagem realiza uma medicação e ocorre um erro, ele nunca praticou esse erro sozinho. É só a ponta do iceberg. Por trás de tudo isso, nós temos vários outros fatores. Dentre eles, temos a pressão que pode estar sendo exercida para que esse funcionário atenda com mais rapidez esses pacientes, especialmente no pronto-socorro, o uso incorreto de medicamentos, uma prescrição feita inadequadamente, a falha de acesso aos medicamentos, interações medicamentosas, o barulho durante o preparo da medicação, medicamentos prescritos desnecessariamente, frascos semelhantes, falhas de monitorização do paciente após a administração do medicamento, falhas de comunicação da equipe, desorganização do ambiente do trabalho. Pode ser que esse paciente tenha se medicado antes de ir ao serviço de saúde e o medicamento que ele tomou tem alguma interação com o que foi prescrito. Duplas jornadas, os funcionários que têm 2 empregos e realizam extra e ainda têm atividades dentro de casa, eles podem chegar cansados ao ambiente de trabalho e o sono interfere negativamente, interfere diretamente no poder de concentração desse funcionário. E ele pode propiciar que ocorram erros. E de quem é a responsabilidade diante de uma falha no processo na administração de medicamentos? É da indústria? Do médico, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem, da diretoria, do farmacêutico, do paciente, da família, do acompanhante? Todos os profissionais envolvidos no sistema de medicamentos têm a responsabilidade de trabalhar em conjunto, com o objetivo de minimizar os danos causados aos pacientes. Então, todos nós envolvidos nesse processo respondemos juntos por isso. No que se refere à legislação, o nosso Código de Ética nos norteia no que se refere aos nossos direitos e proibições e deveres quanto ao uso de medicamentos. O artigo 37 diz que é nosso direito, é direito do profissional de enfermagem, recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica onde não conste a assinatura e o número do registro do profissional, exceto em situações de urgência e emergência. No parágrafo único, diz que o profissional de enfermagem poderá se recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de identificação de erro ou ilegibilidade no caso das prescrições que são manuscritas. Quanto às proibições,
É proibido administrar medicamentos sem conhecer a sua ação e sem certificar-se da possibilidade de riscos. O artigo 38 diz também que é dever do profissional de enfermagem responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individualmente ou em equipe. Ainda no que se refere a responsabilidades e deveres, o artigo 12 diz que é nosso dever assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Devemos também avaliar criteriosamente a competência técnica, científica, ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições quando formos capazes de desempenhar de maneira segura para nós e para outrem. O artigo 14 diz também que é nosso dever e responsabilidade aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais, em benefício da família, da pessoa, família e coletividade, e do desenvolvimento da profissão. Quando a gente fala de etapas do sistema de medicamentos, existem prescrição, dispensação, preparo, administração e monitoramento. Na prescrição, a gente precisa fazer a escolha apropriada do medicamento para cada situação clínica, respeitando as características do paciente. Exemplo, alergias, medicamento associado, incompatibilidades, seleção de via, dose, tempo e forma de administração, assim como a documentação. A prescrição médica ela deve ser legível, digitada ou eletrônica, para minimizar as questões de erros e interpretações, com a identificação do prescritor, e ela é válida por 24 horas. Ter sistema informatizado com alertas, conter a identificação do paciente e informações necessárias dos medicamentos com clareza, conferir a pulseira de identificação do paciente. É muito importante também na admissão do paciente a gente conversar com a família durante o histórico, solicitar receita de tratamentos em andamento, perguntar, estimular a participação do paciente nesse processo e da família também, quando o paciente não tem capacidade de se comunicar mais ou quando ele se comunica, porém a família também pode trazer outros dados. A leitura da prescrição médica no preparo e administração do medicamento deve identificar o medicamento preparado, redobrar a atenção ao preparar medicamentos potencialmente perigosos. Esse tipo de medicamento, a gente precisa identificá-los na unidade. Exemplos a gente tem glicose a 50%, os eletrólitos, KCl, a insulina, heparina e anticoagulantes, assim como outros medicamentos que a gente tem intrainstitucional. Verificar a compatibilidade dos medicamentos que o paciente está fazendo uso. Mesmo com o sistema informatizado, onde o médico digita, a gente pode encontrar falhas no processo, como duplicidade de itens na prescrição médica. Então, a atenção sempre é bem-vinda. Aqui na primeira foto à esquerda, a gente tem a duplicidade no item 9 e 10. À direita, a gente tem o item 13 e o item 21. Então, retifico, o item 13 transcrito por mais de 21 dias. Então, em dois tipos de situações, o fato de não ser manuscrito não exclui a continuidade do erro. Então, isso pode estar acontecendo, mas a vigilância constante ela é necessária. A dispensação ela consiste na distribuição do medicamento pelo serviço de farmácia, suprimentos para as unidades requisitantes. E ela acontece de que forma? O médico ele realiza a prescrição manuscrita ou no S4 em 2 vias. O enfermeiro do setor ele realiza a prescrição, o aprazamento. O profissional de farmácia ele retira a segunda via da prescrição médica. O auxiliar de farmácia realiza a conferência das medicações prescritas e realiza a separação de acordo com o aprazamento realizado pelo enfermeiro. O farmacêutico realiza a conferência das medicações separadas. O funcionário da farmácia encaminha as medicações aos setores requisitantes.
E quando essa medicação chega na unidade, o profissional de enfermagem ele vai ter a prescrição médica em mãos e antes de administrar ele vai checar esse fluxograma realizado pelo Corém São Paulo e pelo COFEM também. Então aqui temos 9 certos que precisam ser seguidos criteriosamente. E durante o preparo, a gente tem a técnica de manipulação dos medicamentos, que é de acordo com a prescrição e dispensação também. Envolve o conhecimento sobre a droga, a conferência da prescrição com o medicamento, a realização de cálculos e diluições, muito mais utilizada em pediatria e neonatologia, a identificação, a escolha de materiais e equipamentos para a administração, por exemplo. A agulha 40x12, ela é uma agulha indicada para diluição e aspiração do medicamento, nunca para infusão. Se você for perfurar alguma borracha de algum dispositivo, nunca pode ser com uma 40x12, porque ela faz uma ruptura da membrana dessa borracha e ela acaba deixando romba e tem vazamentos ali no local. Além disso, se tem vazamento, também pode ter a porta aberta para invasão de micro-organismos. Nesse processo de preparo, por onde a gente começa? A gente começa excluindo o risco biológico, né? Que deve ser iniciado pela higiene de mãos. Depois disso, a gente precisa escolher o EPI adequado. A gente precisa utilizar máscara. A gente precisa, dependendo da medicação, a gente precisa de avental. Em exemplo de quimioterápicos, a gente precisa de capela de fluxo laminar. Não é a nossa realidade, mas a gente precisa de EPI também para preparar e administrar medicamentos. A gente precisa fazer a higiene adequada do balcão, da bandeja, a antisepsia da ampola, assim como do dispositivo onde a medicação vai ser infundida. Neste momento, a enfermagem não pode ser interrompida de forma alguma. O profissional que está manipulando, preparando essa medicação, ele precisa de concentração. Então, é um momento de preservação para a integridade do paciente. Deste processo, para a segurança do paciente, esse fluxo ele é essencial. Já na administração, que é a aplicação do medicamento ao paciente, a gente precisa envolver o paciente e a família. De que forma? Fazendo todo o checklist de identificação, perguntando, sempre informando a medicação que ele vai tomar, falando o horário. No caso do paciente que é confuso, paciente não comunicante, a gente conversa com a família e pede para a família confirmar os dados deste paciente para a gente, passa a informação do que o paciente está tomando, se houver falha de processo com alergia, com alguma outra situação, a família pode ser um sinalizador. E neste momento é a hora da verdade. Nos décimos de segundos que antecedem a administração, se houver dúvida, interrompa e busque esclarecimentos imediatamente. O monitoramento ele consiste em observar continuadamente o paciente a curto, médio e longo prazo e abrange os aspectos técnicos relacionados às vias, acessos, característica das infusões, entre outras. Por exemplo, você vai preparar um diazepam e ele precipitou, não é indicado a infusão. Clínico, relacionado à resposta. O ideal é você fazer uma infusão lenta, esperada ou inesperada da ação do medicamento. Então, durante essa infusão, você vai perceber se o paciente tem algum processo alérgico, se ele vai apresentar um prurido, se ele vai apresentar um edema de lábio, de pálpebra. Na pediatria, isso é um pouco mais complicado, porque a criança, normalmente, ela manifesta com choro, algum sintoma. Agora, o sinal, você pode, durante essa infusão lenta, você consegue observar. Por isso, a observação a curto, a médio e a longo prazo, ela é essencial nesse processo de segurança. Existem falhas na identificação da medicação e do profissional que administrou. Essas duas fotos aqui não são raras. E aqui a gente tem um rótulo padrão. Porém, ele precisa ser utilizado em todas as identificações de soluções preparadas para infusão. À esquerda, o que a gente tem? Um rótulo, porém sem a identificação do profissional. A identificação padrão do hospital, que a gente tem como rotina, é carimbar, né? Você precisa utilizar o carimbo. À direita, o que a gente tem? A gente tem um esparadrapo, uma fita crepe, né?
e não a não utilização do rótulo padrão. Medicamentos que podem confundir a equipe pela semelhança na apresentação. O que fazer? Nesse processo de dispensação, esse tipo de falha pode estar ocorrendo, então a equipe precisa fazer uma intervenção urgente. Então, precisa avisar o enfermeiro, o supervisor, a farmácia. Esse tipo de medicamento ele precisa ser identificado de maneira com que a equipe não corra nenhum risco de confundir. Por exemplo, à direita, vitamina K com rótulo muito parecido com escopolamina. Na última foto do slide, a gente tem o Dramin B6, só que a gente tem o Dramin B6-DL e o Dramin B6, que é o Dramin utilizado para via intramuscular. E o B6-DL é utilizado para via endovenosa. Então, isso precisa ser diferenciado, mesmo que com método de barreira. A cultura da leitura ela é essencial no processo de minimização de riscos para a efetividade da segurança do paciente. O que a gente conclui diante desta aula? Que, em tudo que a gente expôs agora, é extremamente relevante identificar a natureza e determinantes de incidentes relacionados à medicação, como forma de dirigir ações para prevenção. As falhas no processo de utilização de medicamentos elas são consideradas extremamente importantes. Então, temos fatores contribuintes para a redução da segurança do paciente. Diante deste contexto, fica evidente que precisamos modificar os hábitos. Então, a gente precisa se libertar de velhos hábitos, adquirir hábitos novos. Se não tiver certeza para realizar uma prática segura, não faça. Isto não é incompetência. Quando se entrega a vida aos cuidados de uma instituição de saúde, o que esperamos? Esperamos que você não se esqueça que o paciente não é só o paciente, ele é o amor de alguém. O Hospital Geral de São Mateus agradece, o Núcleo de Educação Continuada e Segurança do Paciente também.